Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de agosto de 2021. E vamos ao destaque do dia. Distribuição de vacinas contra a Covid-19 avança. Ministério bate recorde de entregas em julho. E já alcança mais de 184 milhões de doses. Gabriela Noronha. De acordo com a pasta, é um número suficiente para imunizar 100% dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ações para combater a corrupção e dar transparência às ações do governo. Vamos falar sobre a fiscalização de gastos com dinheiro público em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Apoio que vai além do Bolsa Atleta e do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. Esportistas do país também são auxiliados com parte do dinheiro arrecadado pelas loterias. Graziela Mendonça. De janeiro a junho deste ano, o repasse da Caixa Econômica ao esporte brasileiro já soma mais de 580 milhões de reais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Combater a corrupção, evitar desvios de dinheiro público e tornar os gastos do governo transparentes. Atribuições da CGU, a Controladoria Geral da União, que ficaram ainda mais em evidência durante a pandemia em função dos gastos para o combate ao coronavírus, além do pagamento do auxílio emergencial. Para falar sobre esta atuação, a gente conversa ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui na Voz do Brasil. Ministro, na semana passada foi lançado o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo. Quais são as ações previstas nesse sistema para o combate à corrupção? Bem, Nazi, quando a gente pensa num programa de integridade, a gente pensa em vários pontos, né? Criação de canais de denúncia, envolvimento da alta administração, porque se você não tiver envolvimento dos dirigentes, o programa não anda. Então você vai criando medidas para combater e prevenir a corrupção. Quando essas medidas são criadas no Poder Executivo Federal, desse tamanho, com 186 órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, você precisa organizar um sistema para que isso funcione. Botar um órgão central que passe orientações, unidades específicas que cuidem disso. Então o decreto ele vem nesse sentido. Criar um sistema que faça com que a gente consiga operacionalizar todas as ações de combate à corrupção do governo. E, ministro, esse sistema é uma das ações previstas no Plano Anticorrupção do governo, que tem 142 metas até o ano de 2025. Quantas ações já foram concluídas e será possível cumprir todas as metas nesse prazo? Sim, olha, já temos 31 ações entregues à sociedade, das 142, e vamos com certeza cumprir todas até 2025. Nós temos uma concentração muito grande de ações nesse ano de 2021. Vamos entregar 84 ações no total, já incluídas essas 31 que já foram entregues. Então, assim, esse ano é o ano mais desafiador e nós vamos cumprir essas metas, sim. Agora, ministro, no caso de corrupção praticada por servidores públicos, como é que é a atuação da CGU? Eles são afastados desde o início das investigações? Quantos já foram demitidos? Olha, nós já demitimos desde o início do sistema de corregedoria do Poder Executivo Federal 8.619 servidores. É um número significativo. Nem todos são afastados de cara quando iniciam as investigações, né? Basicamente, quando a gente faz uma investigação, a gente tem que ter indícios mínimos de autoria e materialidade. Eu tenho que saber se tem materialidade da ocorrência daquela irregularidade e se foi aquela pessoa que deu causa àquela irregularidade. Isso é feito através de investigações, né? Ou através de denúncias, ou através de demandas de órgãos externos. Todo esse trabalho ele é feito, né, de uma forma bastante profissional e a partir daí a gente toca os processos. Só são afastados previamente ou preliminarmente os servidores que possam atrapalhar as investigações. Os demais respondem ainda no cargo. Agora, ministro, em relação ao combate à corrupção, que é uma das prioridades, nas ações da CGU, quanto de recurso público já foi recuperado?
Olha, eu posso falar, eu vou dar. É muito difícil você dizer quanto de recurso público foi recuperado por corrupção. O que eu posso trazer aqui é que nas atividades em geral, onde nós detectamos não necessariamente corrupção, mas que nós detectamos má aplicação de recursos públicos, e que a CGU atuou e evitou que esse dinheiro saísse dos cofres públicos, desde 2012 até o ano de 2020, nós já evitamos que 60,9 bilhões de reais fossem desperdiçados. Especificamente sobre corrupção, nos acordos de leniência, que são acordos fechados com empresas, nós assinamos acordos no total de 14,3 bilhões de reais, sendo que 5,4 já estão nas contas do governo ou das empresas de sociedade e economia mista lesadas. Ministro, a CGU também atua de forma preventiva, que é o seguinte, a gente pode citar o caso de compra da vacina indiana Covaxin, que foi analisado pela CGU e que serviu de base para o Ministério da Saúde suspendesse esse contrato. Eu não vou dizer que esse é o melhor caso de atuação preventiva. Por exemplo, nós atuamos agora durante a pandemia em cerca de 40 processos de compras do Ministério da Saúde que somaram 12,5 bilhões de reais em compras, né? Esses a gente analisou todos previamente. A Covaxin foi um caso que nós não analisamos previamente. Eles foram adquiridos, mas não saiu R$1 de dinheiro público. Por quê? Porque era um caso de uma vacina que ela necessitava de aprovação da Anvisa e da importação. Então, as cláusulas contratuais feitas pelo governo eram o seguinte: só vamos pagar depois que a vacina estiver entregue. Se não entregar a vacina, não sai R$1 dos cofres públicos. Pelas denúncias que surgiram, por uma série de reportagens, a CGU foi olhar previamente esse contrato, previamente ao pagamento, mas não previamente à contratação. Por isso que eu falo que não é o melhor caso, porque nós olhamos 40 processos antes da contratação. Esse não foi um caso. E nós detectamos uma possível falsificação de documento, que ainda não podemos atribuir a quem falsificou, estamos em investigação sobre isso. E isso aí foi vamos dizer assim, uma verificação final para que a própria Barabiotec cortasse seu relacionamento com a Precisa, e também para que o Ministério da Saúde tomasse as decisões que já iriam ser tomadas pelas características do contrato. E nesses casos, ministro, a CGU consegue evitar gastos que poderiam ser prejudiciais ao país, seria isso? Sim, a gente consegue, através desses trabalhos preventivos, evitar gastos. Nesse caso da Covaxin, nós não evitamos porque não teve gasto. E também, eu não diria que esse caso específico da Covaxin, já que a gente tocou nele, geraria um prejuízo, porque se as vacinas tivessem sido entregues e as pessoas tivessem sido imunizadas, estaria cumprido aí o papel das vacinas. Mas o nosso papel cada vez mais é procurar atuar preventivamente para evitar que o dinheiro saia dos cofres públicos, porque recuperar o dinheiro é que é o difícil. Se você consegue evitar a saída, isso aí é muito mais fácil. Ministro, ontem foi deflagrada a Operação SOS Saúde, que investiga desvios de recursos públicos em 3 estados e no Distrito Federal. A saúde é uma área que tem atenção especial da CGU? Sim. Saúde e educação, elas representam das nossas investigações, 73% das investigações que nós fazemos tem recursos ou da saúde ou da educação. Por quê? São orçamentos acima de 100 bilhões de reais, muito espalhados, né, muito pulverizados em estados, em municípios. Então a gente tem que ter uma atenção sempre muito grande, e são 2 temas de relevância, né? Qualquer pessoa no mundo se preocupa com esses 2 temas, saúde e educação. Então a saúde tem sido, e agora na pandemia ela cresceu de importância, porque os gastos com saúde subiram de forma exponencial, e é claro, a CGU tem que ficar atento, porque sempre a materialidade dos gastos é um critério que nós utilizamos nos nossos trabalhos. E é justamente essa a minha pergunta, nesse período de pandemia, os casos de corrupção aumentaram no período? Olha, eu não posso dizer que aumentaram. Eu acho que se permaneceram estáveis, porque nós temos outros tipos de problemas que acontecem. Vou dar um exemplo. Nós temos casos que envolvem defesa civil, com desabamentos, com uma série de coisas que nós temos, principalmente no final do ano, na região serrana do Rio de Janeiro e outros, onde casos de corrupção você tem que gastar recursos sem licitação e aumenta a probabilidade e os riscos de corrupção. O que eu posso dizer é que esse ano eu acho que o trabalho feito preventivo evitou muitos problemas em termos do Covid, mas é claro, como nós já temos corrupção na vida normal, quando você tem uma situação emergencial, esses casos vão continuar ocorrendo, e nosso papel é tentar fechar as portas para que esses casos não ocorram. Ministro, a CGU também tem atuado aí forte, né, para combater possíveis fraudes no auxílio emergencial, para que o pagamento chegue a quem realmente precisa. Como é que está sendo feito esse trabalho? Olha, a gente tem, no primeiro auxílio emergencial,
a norma não saiu muito bem amarrada. Nós tínhamos muitos problemas que permitiram fraudes. Então, assim, o pagamento era vinculado à renda que a pessoa recebia, por exemplo, declarada no imposto de renda, com base em 2018, com base ali em 20 e poucos mil reais por ano. Tudo bem, mas nós não pensamos em rendimentos não tributáveis, que é um valor, a gente só botou rendimento tributável. Nós não pensamos também no valor de patrimônio, ou seja, pessoas com patrimônio acima de 300 mil reais não poderiam receber o auxílio. Então, esses casos eles foram aprimorados para o segundo auxílio. Então, a gente foi cruzando dados, né? Esses cruzamentos eles geraram uma economia aos cofres públicos, ou seja, vamos dizer que um não pagamento indevido de cerca de 7,1 bilhões de reais, com os números levantados até novembro do ano passado. Nós estamos trabalhando ainda com os dados posteriores. Devemos aumentar esses números, porque nós temos agora um novo auxílio que já está sendo pago, menor, com valores menores, né? São só R$250, antigamente era 600. Então, esse trabalho ele tem sido bastante efetivo e os resultados são muito grandes. 7,1 bilhões de reais, você evitar que o governo pague de forma indevida já é um ganho muito grande. Inclusive hoje, né, teve uma operação com a participação da CGU. Exatamente. Hoje nós tivemos, é um grande problema. Nós temos fraudes individuais, ou seja, pessoas que tentam inserir dados ou que omitem informações que impediriam que ela recebesse o dinheiro, mas nós também temos o caso dos hackers, que são organizações criminosas. Hoje o caso, ele vinha específico sobre uma organização criminosa que fraudou, se não me engano, mais de 5 mil benefícios, né? Mas nós estamos trabalhando. Aqui é também importante ressaltar que hoje eu estava atualizando os números de pessoas que já devolveram esse dinheiro de forma voluntária, né? Já somamos 579,5 milhões de reais. Então, também é um ponto a se destacar nesse processo. Acho que a campanha que tem sido feita para as pessoas de que eles não podem receber um recurso que não fazem jus, está surtindo efeito, e já ter perto de 600 milhões na conta devolvidos é um número muito positivo também. Bacana. Ministro, a CGU lançou recentemente o painel de recomendações internacionais, que traz, como o nome diz, recomendações de órgãos internacionais de combate à corrupção. Qual a importância para o Brasil de adotar essas medidas? Vamos lá, Gabriela. Imagina comigo, a gente tem praticamente 3 organismos internacionais que lideram as convenções contra a corrupção: a ONU, a OCDE e a OEA. Todos esses mecanismos fiscalizam os países que são aderentes a essas convenções, e a partir dessa fiscalização são gerados recomendações. Essas recomendações hoje são 280 recomendações vindas de organismos internacionais. O que a gente fez? A gente organizou todas essas recomendações justamente para a gente poder cumpri-las, porque elas ficavam soltas. Abrimos num painel para toda a sociedade. Hoje a sociedade, ela clica lá, ela sabe quantas recomendações são do OCDE, quantas são do OEA, o que é cada recomendação. O Brasil já atingiu 70% dessas 280 recomendações. Estão com status de cumprida ou cumprida parcialmente. Então, assim, nós colocamos lá o que a gente não cumpriu ainda e o que está como questão de acompanhamento, que é uma questão que a gente está verificando. Por exemplo, se existe uma recomendação internacional de aprimorar a transparência pública no país. Como é que eu sei se ela foi aprimorada ou não? Ela é questão de acompanhamento, ela vai ser para sempre. Não é uma ação que eu cumpro ou não cumpro. Ela é uma questão de acompanhamento. E tem também recomendações que elas podem não trazer os resultados esperados para o Brasil. Às vezes, por exemplo, numa norma de lobby, é muito bom eu prever um cadastro prévio num determinado tipo de país com uma cultura, e num outro tipo de cultura não é bom o cadastro prévio. Então a gente está botando em questão de acompanhamento essas questões também. Então acho que agora a sociedade pode clicar no painel e poder verificar todas as recomendações internacionais existentes para o país. Agora, ministro, a CGU tem um canal de comunicação com o cidadão que é o fala.br. Por esse canal podem ser feitas denúncias de corrupção envolvendo o poder público? Como é que se faz isso? Podem e devem, né? Nós temos aí 16.230 denúncias só do ano passado para cá, né, para a gente ver o volume de denúncias que nós temos. E você pode fazer denúncias, reclamações, elogios, qualquer manifestação de ouvidoria, o Fala BR, e também solicitações de acesso à informação. Todas essas variantes estão disponíveis dentro do Fala BR, e é uma ferramenta essencial de contato e de interação entre o governo e a sociedade. Tá joia. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Nazi. Sempre um prazer estar aqui.
E uma ação integrada da CGU, Polícia Federal e outros órgãos em 3 estados combateu fraudes no auxílio emergencial. 3 pessoas foram presas e 22 são investigadas por fraudes em 5 mil benefícios. Seriam hackers e utilizariam dados vazados na internet para requisitar o benefício, como explica o delegado responsável pelo caso, Guilherme Catambri. Eles fazem cadastros em nome de terceiros, dessas pessoas que tiveram esses dados vazados, e cadastram pelo chip desses celulares, contas no aplicativo Caixa Tem. No Rio de Janeiro, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética na Rocinha, zona sul da cidade, que teria sido adquirida com o dinheiro da fraude. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. Foram apreendidos com ele R$30 mil em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, 4 pessoas foram presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. O superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Tássio Musi, explica a importância de interromper a operação destes grupos que miram benefícios sociais. Você evita novos prejuízos e que o recurso seja destinado efetivamente àquela pessoa que precisa. Participam da investigação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa, Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Reportagem, Alessandra Lau. Momento Saúde. A vacinação no Brasil contra a Covid-19 segue avançando. Somente em julho, o Ministério da Saúde entregou aos estados e ao Distrito Federal mais de 43 milhões de doses, um recorde. E o Ministério da Saúde mantém a previsão de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com pelo menos uma dose até o final de setembro. Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu às unidades da federação mais de 184 milhões de doses da vacina Covid-19. De acordo com a pasta, é um número suficiente para imunizar 100% dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. E se o mês de julho foi recorde nas distribuições, a ideia é melhorar o ritmo, como afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em agosto, nossa perspectiva é ainda melhor, com mais de 60 milhões de doses a serem recebidas e em setembro mais 60 milhões de doses. Um dos focos do Ministério da Saúde neste momento é equilibrar a distribuição das vacinas para os estados. O secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, afirmou que não há um percentual fixo de doses para cada estado e que o objetivo agora é diminuir a diferença do avanço da imunização pelo país. A gente observa que com o passar dos meses de imunização, alguns estados acabaram recebendo doses, quer seja por demanda judicial, quer seja para imunizar a fronteira, quer seja por alguma outra questão específica que lá atrás fez sentido por conta da situação pandêmica, mas agora o que se pactuou em nota é que vai se avançar de forma equânime para se imunizar toda a população. O secretário do Ministério da Saúde lembrou ainda que a decisão de distribuição das doses não é feita de maneira unilateral pelo Ministério da Saúde, já que participam das reuniões o CONAS, Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASENS, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Reportagem Gabriela Noronha. E o Brasil alcançou mais de 147 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Receberam a primeira dose mais de 103 milhões e 800 mil pessoas. E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 43 milhões e 300 mil brasileiros. Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 184 milhões e 400 mil vacinas. Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. No encontro foram discutidas ações para expandir a parceria entre os dois países e fortalecer o relacionamento econômico. O conselheiro é o principal assessor do presidente dos Estados Unidos para assuntos de segurança nacional e de política externa. Em reunião com o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foram tratados temas como segurança cibernética, desmatamento e estratégia para o Atlântico Sul. Jake Sullivan também
também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e com o secretário especial para Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha. Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio. Pela primeira vez, o skate faz parte dos Jogos Olímpicos. E o Brasil está fazendo bonito na estreia. Nesta quinta-feira, em Tóquio, a modalidade trouxe mais uma medalha para o nosso país. Pedro Barros, que é beneficiário do programa Bolsa Atleta, conquistou a prata no skate park masculino. O esporte recebeu mais de 3 milhões e 200 mil reais do programa no ciclo para Tóquio. Dos 12 atletas que foram para o Japão, 10 recebem o incentivo. E você sabia que, além do Bolsa Atleta, a arrecadação das loterias também contribui com o esporte? Isso mesmo, muita gente que faz aquela fezinha também está apoiando atletas como Pedro. Vamos saber então como isso funciona na reportagem de Graziela Mendonça. Nos últimos dias, o Brasil parou para acompanhar nossos atletas nas Olimpíadas de Tóquio. São muitas as modalidades e mais de 300 atletas representando o nosso país na terra do sol nascente. Mas o que muita gente não sabe é que está colaborando diretamente na preparação desses e de outros atletas. Isso porque, segundo a lei das loterias, parte do dinheiro arrecadado com os jogos feitos em todo o país é destinada ao esporte. De janeiro a junho deste ano, o repasse da Caixa Econômica ao esporte brasileiro já soma mais de 580 milhões de reais. Os valores são destinados ao governo, secretarias estaduais e confederações, além dos comitês olímpicos e paralímpicos brasileiros. Diego Tonietti, chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte, destaca que esse repasse pode ser investido de várias formas. O recurso não só chega ao desporto de rendimento, como também chega para o fomento do desporto na sua manifestação educacional ou universitária. Só em 2020, a lei das loterias repassou ao Comitê Olímpico do Brasil mais de 290 milhões de reais. O Comitê Paralímpico Brasileiro também recebeu recursos, na ordem de 160 milhões de reais. A Caixa repassou ainda 82 milhões de reais ao Comitê Brasileiro de Clubes. Segundo o superintendente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Nelson Hervey, o recurso ajuda muitas crianças com deficiência a terem um contato inicial com o esporte. Como, por exemplo, levar formação aos profissionais de educação física nas escolas, buscando parcerias com os governos estaduais e com as prefeituras municipais, para que as crianças com deficiência tenham contato com o esporte já na fase escolar. Incentivos que podem levar, no futuro, à formação de atletas de ponta, como os que estão representando o Brasil em Tóquio. O nadador paralímpico Wendel Bellarmino já está se preparando para competir no Japão. Ele foi campeão mundial em Londres em 2019 e agora quer superar os próprios limites nas Paralimpíadas, que começam no fim deste mês. As principais provas são 50 livre, 200 metros medley e o revezamento 4x100. E minhas expectativas para os jogos é de melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, representando o Brasil. O repasse das loterias faz parte do tripé formado pela Lei das Loterias, Bolsa Atleta e Lei de Incentivo ao Esporte. Somando os investimentos, o aporte anual no esporte supera os 750 milhões de reais. Além do esporte, a Lei das Loterias também prevê investimentos em áreas como saúde, educação e segurança. De acordo com a Caixa, quase metade do valor total arrecadado com os jogos é repassado para essas áreas prioritárias. Reportagem Graziela Mendonça. Os candidatos aprovados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até o dia 11 de agosto para apresentarem os documentos às instituições de ensino para os quais foram selecionados. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. O resultado da segunda chamada está disponível na internet em prouniportal.mec.gov.br. E universitários que tentam financiar os estudos em uma faculdade particular já podem conferir o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os pré-selecionados têm até amanhã, dia 6, para complementarem a inscrição. O resultado está na página do FIES na internet em portalfies.mec.gov.br. Na página também é possível fazer a complementação da inscrição.
110 mil mulheres chefes de família vão passar a receber o auxílio emergencial após uma nova análise de dados feita pelo governo. Amanhã elas receberão de forma retroativa todas as parcelas a que têm direito, de R$ 375 em uma única transferência nas contas sociais digitais. Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.